Graças a Deus. Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma bem alegre para Jesus? Pensa, meus irmãos, louvo a Deus, né, pela vida, pela oportunidade que o nosso Deus concede de aqui nós estarmos mais um dia, mais uma noite na casa do Senhor, para prestarmos ao nosso Deus um culto racional, pois o Senhor ele é digno de toda adoração. E louvo a Deus pela tua vida, por você estar aqui conosco nessa noite, no encerramento da campanha, as 7 cartas do Apocalipse. Lembrando que hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Laodiceia, a última igreja que recebeu ali a carta enviada por Deus por intermédio de João. E quero pedir a você que abra comigo a tua Bíblia, para que nós possamos falar da palavra de Deus no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Lá no fim, Apocalipse, capítulo de número 3 e o verso de número 14. Glória a Jesus. Veja, se alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que juntos nós possamos ler a palavra de Deus. Apocalipse 3, verso 14, diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, vamos fazer uma breve oração. Peça a Deus que continue a falar conosco. Senhor Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, aqui está, meu Deus, a tua palavra que é fiel e verdadeira, a tua palavra surimicanta, labassurianda, labracheia, que é digna de toda honra, de toda glória, louvor, adoração. Abre, Deus, nós te pedimos mais uma vez a porta da palavra. Fala conosco, meu Deus, por intermédio desta mensagem. Usa, meu Pai, o teu Espírito Santo, para que ele venha trabalhar de uma forma gloriosa e venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Alimenta a nossa alma, nos liberta, nos salva, Senhor, e seja conosco, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, podeis assentar. Desocupe a tua mão, a vossa mão, e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Deus abençoe, varão. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Igreja, eu peço, por favor, toda a atenção, reverência à palavra do Senhor nessa noite. Como eu disse, tenho certeza que o Senhor Deus, ele tem uma palavra para nós, em nome de Jesus Cristo. E, igreja, aqui até que enfim chegamos, a 7ª carta à igreja de Laodiceia.
E aqui nós temos uma palavra tremenda de Deus, né, a qual o Senhor ali ele fala, né, por intermédio da pessoa de João, a igreja de Laodiceia, né, como está no nosso mapa lá da nossa campanha, onde começa pela igreja de Éfeso, sobe, vai lá em cima, desce e volta, né, embaixo está a igreja de Laodiceia, a última igreja. E veja que o Senhor, ele apresenta, né, para a igreja de Laodiceia, na verdade para o anjo, né, da igreja, e Deus vai revelar, né, as atitudes daquele anjo da igreja de Laodiceia, e não só do anjo, mas também da igreja. E o profeta Oséias, né, um dos profetas menores, ele escreveu na sua carta dizendo que tal povo, tal sacerdote, né, ou seja, um tem a semelhança do outro, o povo do sacerdote, o sacerdote do povo. E a gente percebe, né, que isso é fato, porque muitas igrejas, dependendo da forma que o pastor prega, que o pastor ora, as pessoas que também pregam e ora, né, aderem ali gestos, forma de expressão, e na oração, na pregação, isso é comum, o convívio faz isso. E aqui então o Senhor, conhecendo o pastor, conhecendo a igreja de Laodiceia, ele vai falar aqui, né, diretamente ao pastor, mas à unidade, a toda a igreja, né, por intermédio da pessoa do pastor. Por isso que ele começa dizendo: e ao anjo, né, da igreja de Laodiceia escreve para o anjo, escreve para o pastor, para o responsável, para o bispo da igreja. Escreve o quê? Escrevendo na introdução dizendo: isto diz o amém, né? O amém é aquele que concorda, o último, assim seja. E ele diz: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então aqui mostrando atributos e qualidades da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E no segundo versículo, no versículo 15 do capítulo 3, o Senhor, ele começa como sempre ele disse às outras igrejas, ele começa dizendo para o pastor de Laodiceia: conheço as tuas obras. Então, isso mostra para nós, como em todas as outras igrejas, como a igreja de Laodiceia, e como para nós aqui hoje no século 21, o Senhor está dizendo que ele conhece todas as suas obras, todas. Deus conhece a minha, conhece de cada irmão, conhece de cada irmã, de cada jovem, de cada criança. Deus conhece a obra de todo mundo. No entanto, que Jesus aqui mesmo nesse livro do Apocalipse, ele relata para nós dizendo que o meu galardão está comigo para dar a cada um no singular, segundo a sua obra. Então, o que cada um de nós fazemos está sendo contabilizado diante de Deus. O Senhor sabe exatamente o que cada um faz e o que cada um não faz. Deus conhece. E pode ter certeza que hoje nós já estamos recebendo, porque a Bíblia diz que aquele que deixa pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, negócio, terra, fazenda, etc., pelo amor da missão, pelo amor do reino, pelo amor da obra, ele receberá nessa vida 100 vezes tanto, e ainda no porvir, na vida vindoura, a vida eterna. Então, seja o que nós estamos fazendo nessa terra, segundo a visão de Cristo, que ele vê tudo, ele sabe de tudo, nós já estamos recebendo aqui na terra, segundo as nossas obras. E vai restar o porvir. Nós iremos receber a vida eterna. Assim nós esperamos. Mas, todavia, imagino eu e creio que as nossas obras, em forma alguma, em espécie alguma, em modo algum, ela possa se assemelhar à obra da igreja de Laodiceia, de maneira alguma. Suponho que a nossa obra, suponho que a nossa vida deva estar muito além dos da igreja de Laodiceia. Até mesmo porque no capítulo 5 do Evangelho de São João, o Senhor Jesus, ele disse lá escrito que se as nossas obras, se a nossa
justiça não exceder a dos fariseus, de maneira alguma nós veremos o reino dos céus. Então, de acordo com a palavra de Deus, que é meditada, que é lida, estudada, que é ingerida, comida, engolida, enfim, por todos nós, as nossas obras, a nossa justiça precisa exceder a enésima potência, vamos dizer dessa forma, de uma forma bem extensiva, acerca das coisas de Deus. Nós precisamos ser melhor do que todos que nós vemos na palavra de Deus. Nós só não somos melhores se nós não conhecemos, mas a partir do momento que nós conhecemos, nós precisamos ser melhor, porque vai haver uma cobrança. Mas como eu disse, vamos falar, o tempo é curto, tem muita coisa para dizer, mas enfim, então o Senhor inicia dizendo que Ele conhece as obras dos da igreja de Laodiceia, e Ele começa dizendo: olha, eu sei que vocês não são frio e nem quente. Então a primeira advertência, o Senhor diz para o pastor, automaticamente para a igreja, que o Senhor sabe que a igreja ela não é fria e ela também não é quente. Por que fria? Fria, poderíamos dizer, de um povo que não tem conhecimento de nada de Deus, de um povo que não tem motivo nenhum para adorar, para prestar honras e glórias a Deus, de um povo que não tem conhecimento algum da palavra, como já dissemos antes. Mas quando ele diz que eles são frio, que eles não são frio, e também que eles não são quente poderia dizer que era um povo abrasador, que era um povo pentecostal, que era um povo fiel, que era um povo fervoroso. Então o Senhor conhece que os de Laodiceia não é um e nem outro, nem um extremo positivo, nem extremo negativo. Deus vê que eles não estão nos dois polos. Então, a princípio, qual que é a sentença? O Senhor já diz no verso 15: quem dera fora frio ou quente. Então o Senhor fala: oxalá, queria eu que vocês da igreja de Laodiceia fossem frios. Eu queria que vocês fossem quentes. Porque se não fosse frio, aliás, se eles fossem frio, por que Deus queria um ou outro? Porque se eles fossem frio, com a pregação da palavra, com os sinais, o poder de Deus que fosse manifesto pela pregação, eles iriam conhecer a Deus, eles iriam acreditar, eles iriam se arrepender, por exemplo, como os ninivitas, lá no capítulo 3, esse pregado por Jonas, que não tinha conhecimento nenhum de Deus. Quando Jonas pregou 3 dias advertindo a cidade, todo mundo se arrependeu, jejuou, não comeu, não bebeu, até os animais, as aves, ninguém. Então todo aquele povo se arrependeu, eles acreditaram em Deus, e o Senhor então não lançou sobre eles o mal que havia prometido lançar. Então por isso que o Senhor fala: oxalá que fora frio ou quente. Por que quente? Porque se fosse quente, tinha comunhão, teria poder de Deus, dom de Deus, manifestação, obediência, enfim, como nós somos. Mas então o Senhor diz assim: porque não és morno, nem és frio, nem quente. Aliás, assim porque és morno. Então o Senhor chega numa conclusão. Deus vê que a igreja de Laodiceia é uma igreja morna, é uma igreja que está no meio, ela não é negativa nem positiva, ela está no meio, ela é morna. E não sei se alguém aqui já teve a oportunidade ou foi obrigado a beber água morna. Água morna, quando você bebe, ela produz enjoo. Água morna, quando você bebe com sede, ela produz vômito. Água morna não se bebe, não se pode beber água morna. Ela não traz benefício para aquele que bebe. A quente, todavia, a fria, mas a morna não.
Água morna traz vômito, traz enjoo. Então, como que Deus, ele prova cada um. Então, Deus, ele provando a igreja de Laodiceia, ele vê que a igreja, ela não está fria, e também ela não está quente. Então o Senhor prova, e o que? Qual é a reação de Deus? Ele prova, e ele sente enjoo, ele tem náusea, porque ele diz aqui no verso 16 que a igreja, ela está morna. E então, por ela estar morna, ele sentindo enjoo, quando a gente come, bebe alguma coisa, e a gente começa a sentir enjoo, o que acontece? Vai vir o vômito, né? Uma coisa prediz a outra. Então, automaticamente, o Senhor vai lançar fora, porque a igreja é morna. Por isso que ele diz no verso 16: vomitar-te-ei da minha boca. Então, Deus vai lançar fora a igreja de Laodiceia. O pastor de Laodiceia, a igreja, a unidade de Laodiceia, Deus vai lançar fora. Pela situação a qual a igreja se encontrava. Pastor, mas qual era a situação? A mornidão aqui espiritual mostra o quê, meus irmãos? Por que a igreja de Laodiceia, Jesus aqui mostra para nós que ela era morna? Veja, segundo os historiadores bíblicos, eles mostram para nós que a água que abastecia Laodiceia, ela vinha de longe, ela vinha de fora da cidade. E como o sol, o calor era intenso, aqueles aquedutos por onde a água vinha, eles aqueciam em extremo, a água até saía fria da fonte. Mas até chegar, passando por todo aquele sol escaldante, até chegar na cidade, a água, ela estava morna, já ficando para quente. Então o povo, eles acostumaram com aquela água. E por eles acostumarem com a água morna, eles se tornaram, né, dizendo de uma forma para a gente entender, eles se tornaram um povo morno. Eles ficaram como aquela água. É igual lugar onde tem muito calor, é propenso as pessoas ficarem mole, é propenso as pessoas ficarem fadigados, é propenso as pessoas não ter aquele ânimo, aquela disposição. Você olha e diz para a pessoa: você está animado? A pessoa: eu estou. Misericórdia, animado desse jeito? Meia hora para falar eu estou? Então o calor, a fadiga, cansa. A pessoa acha que está bem, mas não está, você está vendo que não está. Então a igreja de Laodiceia estava dessa forma. Não vou falar a questão dos ensinamentos, né, que o tempo não vai nos proporcionar, mas eu quero me ater com os irmãos aqui no verso 17, que é o próximo versículo, aonde a igreja de Laodiceia, eles dizem entre eles: rico sou. Eles falavam entre eles que eles eram ricos, e de fato. E uma coisa que chama atenção nessa expressão, verso 17, a primeira parte: como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com essa expressão aqui que foi dita: rico sou. Porque ser rico não é proibido por Deus. O salmista, ele diz para nós que Deus, ele tem prazer na prosperidade do justo. Deus tem prazer. Salomão, lá no capítulo 28, no verso 20 de Provérbios, ele deixou relatado para nós que o servo fiel, ele abundará, ele terá bênçãos em abundância, ele será próspero, fecundo. Mas a parte B diz: mas aquele que se apressa a enriquecer, esse não ficará sem punição. Então aqui a expressão quer dizer: eu sou rico,
Para muitos de nós, por exemplo, como o salmista no capítulo 1, no verso 3, lá na parte 6, na parte 3, aliás, o salmista diz assim: e tudo quanto fizer prosperará. O salmista do Salmo 1, ele mostra para nós que a prosperidade que nós estamos correndo atrás, que a gente entende prosperidade, nós entendemos finanças. Quando fala-se prosperidade, nós entendemos riqueza, nós entendemos ouro, prata e etc, etc. O salmista, ele não ensina para nós que prosperidade é isso. Porque eu conheço pessoas, até eu vivo isso, pessoas que dependem única e exclusivamente de Deus e são pessoas prósperas. Porque a prosperidade não é você ter lá uma conta milionária, bilionária, cartões premium, black, platinum. Isso não quer dizer que uma pessoa é próspera, é fecunda, é rica. A pessoa ter várias casas, mansões, castelos, iates, possuir horrores de coisas, de bens, isso não quer dizer que a pessoa é próspera. Porque uma pessoa próspera, entenda comigo, eu estou pregando para crente, uma pessoa próspera é uma pessoa que tem na sua vida a presença do Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que ele pode não ter uma bela casa, pode ser uma casa humilde, uma casa coberta com sapê, uma casa com taquara, com barro, como já morei assim quando pequeno. Mas é uma pessoa próspera, por quê? Porque o lar, a família, serve a Deus e tem a presença de Deus. Não é porque se mora num palacete, não é porque se mora num lugar tão grande que isso quer dizer que a pessoa é próspero. A pessoa pode ter tudo, mas a pessoa pode ser um miserável, pode ser um mendigo, porque ele não tem a presença de Deus na sua vida. Eu quero que os irmãos entendam isso hoje. Observe comigo uma coisa, que quando a Bíblia, quando aqui o Senhor está escrevendo, né, a carta, ordenando que João escreva a carta para a igreja de Laodiceia, o Senhor diz: olha, eu conheço as obras de vocês, e eu estou ouvindo que vocês dizem, eu sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. O Senhor ouvia isso da igreja de Laodiceia. Então o Senhor vai rebater, Deus vai mostrar a situação que eles viviam. Eu vou compartilhar isso com os irmãos. Primeira coisa, todo o poder absoluto que não tem contrapeso, que não tem ajuste, ele corrompe. Talvez alguém possa não acreditar. Veja o que eu disse: todo poder absoluto corrompe. Todo poder tem que ter ajuste. Por mais que seja, ele tem que ter ajuste. Por exemplo, deixa eu usar aqui o exemplo que todos nós sabemos hoje. A nossa nação tem os 3 poderes que governam a nossa nação: executivo, legislativo e judiciário. Todos são independentes e harmônicos. Um ajusta o outro, para que nenhum se sobressaia. Só que quando um sobressai o outro, vira caos. Olha o que está acontecendo hoje no Brasil. Os irmãos, todo mundo tem conhecimento do que está acontecendo, porque um poder está sobressaindo, não está sendo ajustado como tem que ser. Então todo poder, quando ele se torna absoluto, ele corrompe. O único poder absoluto que não corrompe é o poder de Deus, que ajusta a todos. Deus tem o poder para ajustar todos. Ajusta por bem ou ajusta por mal. Por quê? Porque Deus é justo. Deus, ele não pende para um lado, para o outro. Deus, como a Bíblia fala lá no livro de Reis, por intermédio de Josafá, falando aos os seus juízes da época, queria liderar o povo, ele diz: olha,
Eu vou colocar a responsabilidade sobre a mão de vocês cuidar das coisas de Deus e julgar as coisas de Deus. Mas vocês tenham cuidado em julgar as coisas de Deus, porque Deus não é o homem. Deus, ele não aceita suborno. Então, veja, essa foi a advertência de Josafá ao seu povo, aos que iam ocupar o poder para julgar a nação. Então, a Bíblia mostra que Josafá, ele seria como um ajuste para ajustar o poder para que houvesse harmonia. Mas aqui, meus irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, que o poder absoluto ele corrompe, isso pode ser analisado tanto no campo secular, de uma forma ampla, como de uma forma espiritual. E a palavra de Deus, ela vai mostrar isso para nós. Nós vamos analisar aqui, por isso que eu disse, eu quero me ater ao verso 17. Pois a Bíblia mostra para nós que há criaturas. Criatura é o quê? Tudo aquilo que é feito por Deus, que é criado por Deus. Tanto o homem, animal, a terra, céu, estrela, água, peixe, tudo é criatura, tudo foi criado por Deus. A partir do momento que nós conhecemos Jesus e o aceitamos, nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas, somos filhos. Então, veja que essas criaturas, que com o tempo, não tendo ajuste, elas não se deixam mais admoestar, não tem mais controle, porque foi dado o poder absoluto, e isso vai levar ao caos. Veja aqui comigo em Eclesiastes, no capítulo de número 14, o que Salomão, ele fala para os irmãos entender como que a Bíblia ensina os leitores, para que nós não venhamos errar. Capítulo 4 de Eclesiastes, versículo 13, o Senhor diz assim, olha, melhor é a criança pobre e sábia. Eclesiastes 4,13. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato que não se deixa mais admoestar. É aquele que é entregue à morte, ou seja, é colocado na mão de Deus e deixa que Deus vai agir, porque ele não recebe mais conselho, ele não está nem aí mais com os acontecimentos, ele chega no nível que ele se tornou um Deus. Então, é entregar na mão de Deus e deixar Deus agir. Por isso que o Senhor está dizendo melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Então, quando não tem o controle, a situação leva à perdição. A situação leva à ruína. Por isso que o pastor da igreja de Laodiceia, ele dizia consigo mesmo, rico sou. A igreja dizia, rico nós somos. E essa situação, meus irmãos, traz para nós uma semelhança de um certo fariseu. Veja comigo aí em Lucas, no capítulo 18, no verso 11. Lucas 18, 11, o Senhor Jesus mostra para nós bem assim, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha a oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros,
nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa é a oração do fariseu. Jesus vai mostrar o publicano, olha a diferença de um e de outro, 2 homens, sanguíneo, homens que são carne, versículo 13. Agora é a oração do publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, olha a sua oração: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então Jesus diz, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, Jesus mostra aqui para nós o tipo de pessoa, a soberba, a altivez no coração. A pessoa vai orar, condenando os outros, se justificando. Ele esquece que ele padece das misericórdias e que ele precisa se humilhar diante da presença de Deus. Qual de nós, qual homem que não precisa se humilhar na presença do Senhor? Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, sendo um homem segundo o coração, provavelmente o homem mais justo que houve na face da terra, Davi, com todo o poder, com toda a riqueza, toda a glória, com o exército mais poderoso da terra na sua época, quando Davi pecou, adulterando com Batseba, quando Davi pecou, provocando homicídio, matando Urias, né? Não foi ele que matou, mas ele ordenou, ele foi o primeiro que matou, ele deu o primeiro golpe, e depois ele ficou tudo em paz, porque daí ele teve Batseba para ele, pegou a mulher do morto e foi viver com ela. Estava tudo tranquilo, de repente vem o profeta Natã, e o profeta Natã vai propor para Davi uma parábola, dizendo: Davi, tinha um homem rico, um monte de cordeira, tudo ao seu dispor, tinha um homem pobre, coitadinho, miserável, só tinha uma cordeirinha que tratava dela com todo amor, e pegava no colo, nanava para lá, para cá, dava mamadeira, enfim, era aquele amor, era aquela coisa, porque era a única que ele tinha, amava de todo o coração, com todas as suas forças. Um dia veio um viajante, hospedou, pernoitou na casa do rico. O rico, em vez de pegar uma das suas muitíssimas cordeiras que ele tinha, ele não pegou, ele foi lá na casa do pobre, do miserável, pegou a única cordeira que ele tinha e ofereceu para o viajante tomou a cordeira, levou embora. Meus irmãos, observa que naquele momento, quando Davi ele ouve aquilo, Davi ele se irou, e a Bíblia diz que Davi ele abre a sua boca em meio a parábola, em meio àquilo que estava sendo dito pelo profeta Natã, e Davi diz: esse homem ele é digno de morte, ele tem que morrer pelo que ele fez com o pobre, e tem que devolver 4 vezes o que ele tirou. Natã olhou para ele e disse: Davi, olha, ele diz: Davi, esse homem é você. Quando a ficha caiu, plim! O que Davi fez? Na hora, Davi se prostrou no pó e na cinza e se humilhou diante de Deus, pedindo misericórdia, reconhecendo seus pecados. Davi, sendo rei, um homem segundo o coração de Deus, ele se humilhou. O que eu quero dizer para a igreja é que, meus irmãos, quantos de nós, eu sempre prego aqui, eu sempre falo, os irmãos que estão aqui sempre ouvem, já aprenderam isso, que a palavra de Deus, ela expõe o pregador como revela a cada um de nós. Você está pregando, você vê gente, pula para cá, pula para lá, vai para lá, tentando fugir da espada, coça a cabeça, tampa a unha, cobre a orelha, tampa a boca, porque a palavra está revelando.
Aquilo que nós estamos vivendo é para a gente fazer o quê? Tirar, limpar, cair de joelho, pedir perdão. Deus, me perdoa, não sabia. Mas o que a gente faz? Esse pastor está louco, esse pregador é soberbo, não está com nada. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu estou dizendo crente, não estou falando pessoas do mundo, estou dizendo crente. E sai soberbo, com o queixo lá na testa, e vai embora pisando alto, pisando forte, achando que ele está correto e que a Bíblia está errada. Sabe o que é isso? Soberba. Isso é soberba. E nós vamos ver o que acontece com os soberbos. Seguindo aqui, meus irmãos, essa situação, o orgulho, ele cega os olhos das almas, pois o orgulho, ele não é nada menos, nada mais do que pecado. E o salário do pecado é a morte. Veja aqui o que Salomão, ele fala aqui para nós, em Provérbios, no capítulo 21, acerca do orgulho, 21, verso de número 4. Provérbios 21, 4 diz: os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura do ímpio é pecado. Talvez você não entendeu aqui essa situação. Olha bem, os olhos altivos e o coração orgulhoso, o orgulho. Eu sou o que eu sou, ninguém me muda. Então, tanto ele quanto a sua fazenda ou a sua lavoura. O que é a fazenda? O que é a lavoura? Os seus bens, aquilo que ele detém, aquilo que está sobre o seu poder. A Bíblia diz que tudo é pecado. Por quê? Por causa do coração e por causa do olho dessa pessoa. Então nós precisamos estar atento, porque nem tudo que a gente recebe, nem tudo que é colocado na nossa mão são coisas abençoadas. Por exemplo, quando nós lemos, só para os irmãos entender que tem coisas que nós não podemos nem pegar, a Bíblia fala para nós, lá no livro de Levítico, que o salário de uma prostituta, ou aquilo que a prostituta ganha pela prostituição, não pode ser recebido pelas pessoas como presente. A Bíblia condena, assim como o jogo. Alguém fez um jogo, alguém furtou alguma coisa, aí eu furtei, eu fiz isso, mas eu vou dar a Deus, eu vou abençoar para Deus abençoar. Já pensou? Eu chamar aqui, igreja, eu vou orar para Deus fazer você ganhar na loteria. Eu vou orar para você ganhar no jogo do bicho. Só que não esqueça de trazer o dízimo para a igreja. A Bíblia condena essas coisas. A palavra de Deus condena. Então nós precisamos entender. E nós vamos entender quando? Lendo a Bíblia. Porque se nós não ler, nós não vamos entender. Segunda coisa, mais dificilmente existe algo mais importante para o indivíduo carnal. Vamos ver alguns pontos importantes acerca da situação do orgulho. Primeiro ponto, a Bíblia diz que o orgulho é odiado por Deus. Está aqui em Provérbios, onde nós abrimos aí no capítulo 8. Aqui, ó, Provérbios 8, versículo de número 13. 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Os irmãos entenderam o que o Senhor está dizendo? O temor do Senhor é odiar o mal.
a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Então, se por um acaso nós praticarmos a soberba, andar na arrogância, ou no mau caminho, ou ter uma boca perversa, pode ter certeza que de maneira alguma a gente ouve pessoas, né, nesse longo, quase 25 anos de dirigindo igreja, nós já ouvimos tanta coisa. Não, pastor, porque eu dou oferta. Não, pastor, porque eu dou voto. Não, pastor, porque eu sou dizimista. Não, pastor, porque eu dou oferta alçada. Não, pastor, porque está precisando, eu vou lá, além de tudo que eu faço, eu compro, dou. Mas como que está a nossa vida? Será que nós estamos limpos? Será que o sangue de Jesus tem sido derramado e as nossas vestes estão limpas? Está branca, podemos dizer, como essa parede? Que se nós firmarmos a vista, nós vamos ver muita mancha nela já, por mais que esteja limpa. Será que as nossas vestes estão desse jeito? Ou será que ela está de outra forma, salpicada? Porque não adianta nós cumprirmos tudo e errarmos num ponto. Não adianta a gente cumprir tudo e errar uma vírgula. Porque, veja, como que nós somos sábios. A Bíblia diz que tudo que o homem faz nesse mundo é vaidade. E a Bíblia fala que o pecado, o salário do pecado leva à morte. O salário do pecado é morte. Veja, olhando para essa primícia, então a gente vai pensar, puxa vida, a pessoa que pega uma arma, que tira a vida de alguém, esse não tem que ter salvação, é um homicida. Meu Deus, tem a esposa, tem o esposo e teve coragem de adulterar, olha, está prostituindo. Ah, não, isso aí não tem salvação não, isso é um adúltero, é um prostituto, ou enfim. Olha, furtou, a pessoa só tinha aquele dinheiro para comprar a comida, para pagar a despesa, foi lá, furtou, sem misericórdia, a pessoa vai ser despejada. Esse é um larápio, é um ladrão, tem que ser preso, aí não tem salvação. Então, para nós, na nossa sabedoria suprema da terra, nós achamos que esses tipos de pecado, essas três situações, para nós, é o extremo, é imperdoável. Não, minha mulher me traiu, chega, lanço ela para a rua, não tem mais jeito. Meu marido me traiu, o sangue de Jesus tem poder, vai embora, vou arrumar outro, não perdoo de jeito nenhum. Então, para nós, essas coisas são as mais terríveis, desculpa a expressão, as mais cabeludas. Só que, aos olhos de quem fez a lei, eu vou te mostrar aqui, de repente você nunca ouviu, eu vou mostrar para não dizer, o pastor falou, não, eu quero mostrar na Bíblia, para você ver que está escrito aqui. E entre o que nós vamos ler, eu quero mostrar para você algo que a gente faz todo dia, e a gente acha que não tem problema. Só que Deus, ele caracteriza tudo como o mesmo. Para Deus não tem diferença. Por favor, folheie a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, no verso de número 19, carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, dois pontos, quais são as obras da carne?
Primeiro, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. A igreja de Deus entendeu? Aqui não está falando os que cometem apenas adultério, os que cometem apenas porneia, morcheia, no grego, como é a prostituição e o adultério. Não, ele está colocando um monte de coisa, como inveja, como mentira, como ira, como ódio, coisas que a gente pratica deliberadamente todo dia e já acostumamos tanto que a gente nem pede mais perdão para Deus. Agora, quando alguém adulterou, opa, isso aí tem que ir para a cadeia, isso aí tem que dar alma, isso aí tem que perder tudo. Não estou defendendo, não, eu estou dizendo como nós somos ignorantes. Estamos mentindo porque não é aquilo que a pessoa fez, a gente não tem prova, e nós estamos lutando com unhas e dentes, ferro e fogo, condenando alguém que a gente não conhece, os fatos, a gente não tem prova, isso em todas as áreas. Então nós precisamos ficar atento, igreja, porque nós podemos estar condenando pessoas que de repente pode ser inocente, ou às vezes a situação não foi aquela, e nós estamos nos colocando numa posição de caluniador, ou numa posição de juiz. E lá em Tiago, a Bíblia diz: quem colocou você no lugar de juiz? Saiba que existe só um legislador e um juiz, a saber, Jesus Cristo, o justo. Só tem um. Deus não me colocou eu nem você. Então nós precisamos ter, não, a mentirinha só. Para Deus, a mentira é tão fulminante como quem é homicida. Talvez você não sabia, saiba hoje. A Bíblia diz que o mentiroso, ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo. Está lá em João 8,44. O mentiroso é filho do diabo. E todo filho, desculpa do que eu vou dizer, presta atenção, todo filho, por lei da terra, do universo, além de Deus, ele vai receber a herança do pai, não é? Todo mundo aqui que é filho, ama o pai e a mãe, mas está lá, a hora que o pai foi embora, no outro dia, ou se brincar, dependendo da hora que ele for sepultado, já vai correr atrás, advogado, justiça, vai tomar alguma coisa. Então, todo filho recebe a herança do pai. Agora, se a pessoa é mentirosa, é mentiroso, e se ele, a Bíblia diz em João 8,44, peraí, deixa eu mostrar aqui, para ficar na minha palavra, João 8,44, se alguém tiver curiosidade, quer ver que eu não estou mentindo? João 8,44 diz: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em Apocalipse, a Bíblia diz para nós, aqui no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, verso 10.
Apocalipse 20:10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Versículo de número 14 do verso 20. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Sabe o que é isso, igreja? Justiça. Isso chama-se justiça. Deus é justo. Por quê? Porque Deus dá glória. Tá certo? Deus é justo. As pessoas usam o nome misericórdia, Deus é misericórdia, achando que a misericórdia de Deus será um manto que vai tampar, ou será uma borracha que vai limpar o pecado das pessoas. Meus irmãos, Deus é justo. Aquele que é justo será justificado. Aquele que está no pecado será lançado no lago de fogo. Ah, não, naquele dia a misericórdia não. Esquece, não existe isso. A misericórdia existe hoje. Você está vendo a palavra, você está ouvindo a palavra, se humilhe, peça perdão, peça misericórdia, mude o teu caminho, use aquela palavra no grego chamado metanoia, que é a mudança de pensamento, a mudança de caminho, de direção, de hábitos. Use a metanoia, mude de vida hoje, porque se você morrer do jeito que você está, você sabe que você vai para o inferno. E se você ir para o inferno, confiando que aqui na vida você cria na misericórdia de Deus, quando chegasse no dia do juízo final, a misericórdia de Deus ia te limpar. Igreja, o que vale é a última instância, é o último momento que nós estamos vivendo. Se você morrer no pecado, você vai para o lago de fogo e enxofre, como nós lemos aqui. Vai chegar o dia que nós vamos ressuscitar, vamos estar diante de Deus, toda a alma vai estar diante de Deus, e todos terão que dar conta das suas obras. E se você morreu no pecado, a misericórdia de Deus não vai poder atuar na tua vida, não vai haver perdão, porque isso nós tínhamos que ter decidido em vida. Então, igreja, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Teria aqui tanta coisa para me falar, acho que eu precisaria umas 2 horas, pelo menos. Mas, enfim, espero que o pouco que o Senhor Deus nos concedeu nessa noite seja o suficiente para nós sermos humildes, para nós não confiar na força do nosso braço, para nós não confiar no nosso coração, para nós não confiar em pessoas, mas confiar em Deus e na sua santa palavra. Que o Senhor Deus abençoe a cada um, que Deus fortaleça, que Deus te dê um coração novo e que Deus te torne sábio, entendido na palavra, no nome de Jesus. Igreja, as horas se foram, as palmas, bem alegre, exalta o nome do Senhor.